Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 6/10 de 2011. Bom, gente, difícil falar alguma coisa, tecer algum comentário sobre o mercado de ontem. Mais uma vez muito complicado, mais uma vez muito difícil. Movimentos bastante estranhos que a gente teve no pregão de ontem, tá? E como eu disse, não tem muito o que falar para vocês, tá? Então tivemos aí bastante complicado o pregão, muita consolidação, muita divergência, muita volatilidade, enfim, quase que uma insanidade do pregão, tá certo? Deixa eu só regular o meu áudio aqui, me dá só um minutinho, tá, pessoal? Agora sim, acho que estávamos com um áudio um pouco abaixo do que considero interessante. Então vamos lá, gente. A Dow Jones manteve uma trajetória de alta no pregão de ontem, tá? Então tivemos aí vários ativos acompanhando também. A única notícia que a gente teve, saiu hoje, que a gente tem para o dia de hoje, 9h30, dados de desemprego. Vamos ver se a gente consegue desenvolver algum tipo de tendência um pouco mais clara, tá certo? Então, gente, olhando o gráfico do Ibov atentamente, vocês vão ver que ele, na verdade, deixou no dia de ontem, vou mostrar para vocês aqui, um candle bastante significativo em termos gráficos, tá? Então, se você olhar o gráfico, ele realmente ficou bem interessante, uma vez que rompeu a máxima do dia anterior. Agora, se a gente for lá para os 15 minutos, vocês vão visualizar que a gente consolidou a maior parte do pregão, tá? Então, abrimos fazendo máxima, aqui já em relação ao dia anterior. Corrigimos das médias, consolidamos absolutamente o dia inteiro e estouramos para cima aí na última meia hora de pregão. Tá? Então, muito, mas muito complicado, muito difícil operar nesses termos, nessas condições aí, tá certo? Então, bastante complicado aí. Para o dia de hoje, é difícil também prever alguma coisa, o pessoal está aguardando lá algum tipo de notícia com relação aos bancos na Europa, algum tipo de auxílio, de resgate para os bancos lá na Europa. Vamos ver se isso sai. Nós temos aqui, então, a máxima de ontem, 51,198. Tá? A partir daqui o mercado pode voltar a subir, pode desenvolver bem. Temos algum tipo de resistência aqui em 51,853. E depois lá na região das médias, 53,393, tá certo? Então essa é a ideia que a gente tem para o Ibovespa, tá? Mercado americano, o índice Dow Jones também subiu bem no dia de ontem, também se recuperou. Olhando aqui os 15 minutos do Dow, vocês podem ver que lá foi até um pouco mais tranquilo do que aqui, tá, gente? Apesar de consolidar o dia inteirinho também, chegou a romper aqui essa máxima uma vez, depois rompeu mais uma vez, tá? Então, marcando aqui a máxima do dia de ontem, nós temos aí 10.950,89, então rompendo 10.950, temos objetivo aqui na região dos 11.036 pontos, 11.000, até 11.200 pontos dentro dessa região das médias aqui. Tá? Então acho que pode ficar bem interessante também o mercado americano, rompendo aqui 10.950. Tá? Bom, como eu disse, a gente tem sinalizações de recuperação, então temos que focar nisso para o dia. Eu acho que é mais ou menos essa a lógica que a gente deve enfrentar aí, tá? Então, vocês estão vendo agora o índice futuro americano trabalhando aí com 0,5% de alta, então bastante consistente a alta aí do índice futuro, apesar de ter montado agora um pivô de baixa lá fora, tá? Então, tínhamos notícia aí para ser divulgada, agora às 9h30, não parece ter mexido muito, mas alguns candles atrás, aproximadamente uma hora atrás, deu uma esticada lá e acabou perdendo o fundo. Tá? Então essa é a visão atual do mercado americano, o índice futuro trabalhando aí com aproximadamente 0,6 de alta. Tá? Bom, temos aqui então, pessoal, o nosso índice futuro.
trabalhando aí com uma alta bastante consistente, 2,6% de alta aqui no nosso índice. Então está todo mundo aguardando aí, todo mundo apostando numa recuperação. Vamos esperar que isso realmente se confirme e que a gente consiga montar aí posições de uma forma mais tranquila. Tá? Então acho que vale a pena trabalhar focado na compra para o dia de hoje. Rompemos forte já a máxima de ontem, que era 51.300, e acho que o mercado tem tudo para continuar desenvolvendo. Tá? Bom, recomendações de compra, vamos lá. Temos bancos, BBAS3, deixando mais uma vez um invertido aqui, e ele pode ficar interessante rompendo aqui esses 23,85, tá? Então, se romper 23,85, pode ficar interessante o Banco do Brasil com objetivo lá nos 24,68, tá? Além do Banco do Brasil, nós temos o Bradesco, BBDC4, também pode ficar interessante. Se romper aqui 27,51, pode se recuperar. Tem objetivo agora na montagem do pivô, aqui em 28,58. Tá? Algum tipo de resistência aqui na região dos 27,99, 28 reais, temos algum tipo de resistência. Depois o objetivo lá em 28,58. Esse é o Bradesco, código BBDC4. Tá? O Itaú, como a gente falou ontem, pessoal, ele está muito consolidado, tá? Então é até difícil de falar alguma coisa do Itaú nesse exato momento. Tá? Então não vejo o Itaú numa condição muito interessante para a gente comprar. Mas, de qualquer forma, se por acaso estiver desenvolvendo bem, rompendo 28,97, arredondando aí, rompendo 29 reais, temos objetivo aqui na região dos 30 reais, depois 31,11, que é a montagem dos pivôs, rompimento aqui dessa zona de consolidação. Tá? Então esse é o Itaú, código TUB4, nos interessamos por ele a partir dos 29 reais. Tá? Temos também BTOW3. Então está aqui a BTOW, também se recuperando bem no pregão de ontem. Também acho que pode ficar bastante interessante aqui a BTOW. Se romper aqui essa região dos 14 reais, tá? Vou arredondar aqui. Se romper aqui essa região dos 14 reais, nós temos objetivo aqui na BTOW na região dos 15 reais, tá? Então acho que vale a pena acompanhar também. Volume destaque para a BTOW ontem, volume bem mais alto do que a média, 36 milhões, acho que pode ficar bem interessante também. Tá? Então essa é a BTOW, rompendo aqui os 14 reais, temos alvo lá na região dos 15 reais. Tá? Então essa é a BTOW, o código dela BTOW3. Temos lá também BVMF3, também tentando se recuperar a BVMF, pode ter falhado aqui este fundo, observe que ela rompeu e voltou já na sequência, certo? Então interessante aqui a BVMF3. Se por acaso romper aqui essa região dos 8,85, passa a ficar interessante com o objetivo agora aqui na montagem dos pivôs. Tem algum tipo de resistência aqui na região dos 9 reais. E aí depois nós temos aqui o objetivo nos 9,57, 9,78 e assim por diante. Tá? Então BVMF, o código dela BVMF3, rompendo aqui 8,85, temos objetivo na região dos 9 reais, depois lá acima de 9,50. Tá? Além da BVMF nós temos as construtoras RZID3, tá? Então interessante aqui a RZID, a Rossi, tá? Então também deixando aqui um invertido ontem, tentou corrigir, chegou a corrigir nos tempos menores, 60 minutos, pode ficar interessante. Se por acaso romper aqui os 9,12, temos objetivo aqui na região dos 9,69, tá? Então interessante aqui a Rossi, o código RSID3, RSID3. Além da Rossi, nós temos a Cyrela, código CYRE3. Também bastante interessante aqui a Cyrela. Se por acaso romper aqui essa região dos 11,57, nós temos objetivo aqui nos 12,47. Tá? Então bastante interessante aqui a Cyrela, o código dela CYRE3. Rompendo aqui 11,80, temos objetivo lá em 12,47. Tá? Temos também a Gafisa,
Interessante aqui a Gafisa se romper os 5,40, tá? Então a Gafisa rompendo os 5,40, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$6, tá? Então pode ficar também interessante aí a Gafisa, o código dela GFSA3. Nos interessamos por ela, como eu disse, a partir de 5,40 com algo lá nos R$6, tá? Temos também o PDGR3, também pode ficar interessante, rompendo aqui 6,27. Nós temos alvo aqui na região dos 6,49, tá? Então essa é a PDG, bastante interessante também. A PDG, o candle que ela deixou no dia de ontem, tá? Então se romper 6,27, temos alvo lá na região dos 6,49, tá? Além da PDG, nós temos a MRVE3. Interessante aqui a MRV. Também possibilidade de uma falha de fundo aqui nessa região, tá certo? E se romper aqui esses 9,81, nós temos objetivo aqui na região dos 10,55. Então essa é a MRV, código dela MRVE3, e nos interessamos por ela aí rompendo 9,81 com alvo em 10,55, tá? Temos agora então, passando as construtoras, Detex 3, a Duratex, também se recuperando aqui a Duratex, deixando aqui um candle de recuperação do dia de ontem. Se por acaso romper aqui 8,50, ela pode ficar interessante com o objetivo lá em 9,17, tá? Temos, além da Duratex, nós temos a Fibria, FIBR3, bastante interessante aqui também a Fibria. Se romper aqui essa região dos 14,62, que foi a máxima de ontem, tem objetivo lá na região dos R$15, tá? Vai rompendo os 15, passando essa resistência dos 15, a gente vai ter o próximo alvo dela lá na região dos 15,49. Então essa é a Fibria, o código dela é FIBR3. Temos lá hipermarcas, tá? Destaque para o volume da hipermarcas no dia de ontem, como já comentaram no chat. Então tá bem interessante aqui a hipermarcas e tem tudo para se recuperar, tá, pessoal? A gente acredita que ela deve se recuperar um pouco. O ativo esticou demais, tá? Então a gente tem aí já um afastamento de quase 20% em relação às médias, tá? Então é normal uma correção acontecer nessas condições, tá? Então, rompendo aqui 8,34, temos uma possibilidade fortíssima de correção na hipermarcas, objetivando lá 17,14, tá? Perdão, 10,14. Claro que é um objetivo muito alto, mas ela também tem bastante para corrigir. Então, vamos trabalhar primeiramente com os números redondos, R$9, R$10, eu acho que pode ser mais interessante, uma vez que até aqui na região dos 9,62 a gente não tem nada, tá? Então, acho que ela pode corrigir sim, pode corrigir bem, vale a pena acompanhar hipermarcas rompendo 8,34, tá? Ela vai corrigir, se não for hoje vai corrigir amanhã, se não for amanhã vai ser segunda-feira, mas vale a pena acompanhar, que deve dar excelentes operações compradas aí nesse repique do diário da hipermarcas, tá? Temos também MMX M3, interessante aqui a MMX, também possibilidade de falha de fundo lá no semanal. Se por acaso romper aqui 6,77, temos objetivo lá nos R$7, depois lá nos 7,29, tá? Então essa é a MMX M3, nos interessamos por ela, rompendo aqui 6,77, objetivo lá em 7,29, tá? Temos a Marfrig, tá? A MRFG3, a Marfrig pode continuar corrigindo, tá? Não acredito, como diz o nosso amigo jubilador, que ela vai bombar, que ela vai, como é que você falou ali, amigo? Vai decolar, não acredito nisso, tá? Mas ela pode corrigir, vamos falar assim, tá? A tendência dela continua sendo de baixa, não tem razão para a gente falar que vai decolar, certo? O ativo está em tendência de baixa, está trabalhando com topos de fundos descendentes, e ela deve continuar apanhando aí e bastante, tá? Então, ela tem possibilidade de se recuperar no gráfico diário, possibilidade de repique, tá? Então, já atingiu as médias, tá? Então já está na região aqui de resistência, tá certo? Então, trabalhando aqui, rompendo 6,82, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos R$7, algo em torno de 7 até podemos aqui na região dos 7,19, tá? Ao nosso amigo jubilador, parece que ela vai buscar o topo anterior, veja bem,
nós ensinamos vocês nos nossos cursos, tá? Vou pedir para a Silvia colar para você lá o link do curso Day Trade mais análise técnica, que eu acho que você vai ter uma noção melhor de tendência e de topos e fundos, tá, amigo? Então, é complicado você falar que um ativo vai buscar o topo anterior quando ele está fazendo topos e fundos descendentes, certo? Então, pela lógica, a Marfrig ela tem que ir lá testar esse fundo antes, tá? Então, não tem por que falar em decolar antes do momento que ela montar um pivô de alta, que ela nem montou ainda, tá? Ela vem de nova mínima e está corrigindo nas médias, então não tem razão nenhuma para a gente falar em decolar, enfim, tá? Então, dá uma olhadinha nesse curso que a Silvia vai falar para você, que é o pacote Day Trade mais análise técnica, que lá eu acho que você vai ter uma noção melhor de análise técnica, de Day Trade, de topos de fundos, enfim, de tendência, você vai entender melhor como é que funcionam esses movimentos aqui do mercado, tá certo? Então essa é a Marfrig. Temos objetivo nela aqui até na região dos 7,19, tá? Então fiquem de olho aí. O ativo já está em zona de resistência, mas ela pode ainda corrigir um pouquinho mais até voltar para testar esse fundo. Não acredito que ela vá subir direto sem testar esse fundo aqui antes, tá? Então a tendência do ativo é de baixa, ele está corrigindo e deve voltar a cair para testar esse fundo. Essa pelo menos é a lógica, tá? Bom, temos OGXP3. Cuidado com a OGX, tá? Então essa é a recomendação do pessoal lá, cuidado. Ela está interessante, ela pode se desenvolver, não fez esse fundo, segurou aqui nessa resistência dos 10,19. E se por acaso romper aqui esses 10,99, que é a máxima de ontem, ela tem o objetivo para vir testar aqui esses 11,50 aproximadamente, tá? Então essa é a OGX, o código dela é OGXP3, tá? Temos também a TAM 4, então bem interessante aqui a TAM. Observe que ela não fez nova mínima no diário e ela pode estar deixando aqui uma boa condição para a gente operar comprado nesse ativo, tá? Limpando um pouco o gráfico dela aqui. Deixou ontem um belo candle de recuperação aqui a TAM, subindo aí quase 7%. Se romper aqui 28,79, ela tem objetivo aqui na região dos 31,47, tá? Então essa é a TAM, código dela TAM 4. Rompendo 28,79, temos objetivo aqui na região de 31,47, tá? Temos também os Minas, os I5. Os Minas agora tentando se segurar aqui na região deste fundo. Ainda é cedo para falar em falha de fundo, mas já temos um sinal, tá certo, aqui no diário. Então, se romper aqui esses 10,48, ela pode continuar desenvolvendo com o objetivo aqui na região dos R$11, tá certo? Então essa é os Minas. E finalmente temos a Vale 5, tá? Então bem interessante aqui também a Vale. Ela deixou aqui um invertido, confirmou no dia de ontem, como o restante do mercado. Alguém tinha perguntado se isso era um invertido. Sim, é um invertido e é um invertido confirmado, tá? Então, eu acho bem interessante aqui a Vale. Rompendo aqui 38,75, ela pode ficar interessante com o objetivo lá na região dos R$40, tá? Então essa é a Vale, o código dela Vale 5. Nos interessamos por ela a partir de 38,75, tá certo? Essas eram então as recomendações do dia para vocês, tá? Nosso amigo Fábio pergunta se eu recomendo o mercado de Forex. Fábio, eu não só recomendo, como nós temos um curso de Forex acontecendo aqui, tá? A Silvia acabou de colar para você lá. Nós temos inscrições abertas para o Forex no dia 1 e 3 de novembro de 2011, uma terça e uma quinta-feira, aulas das 19 às 21 horas com o professor Rafael Bruxel, tá? Eu recomendo sim, fortemente o mercado de Forex, como recomendo também fortemente a BMF, tá? Eu acho que a gente não pode ficar preso só na Bovespa. Nós temos passado, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Nós temos ainda alguns minutos. Vou colocar na Bovespa e vou colocar no gráfico anual, tá? Então nós temos passado aqui muita dificuldade para operar na Bovespa. Tem sido absurdamente complicado, tá? Então vocês podem ver que desde 2010 o mercado não se desenvolve. A gente deu sinal aqui no anual, perdemos a mínima do ano passado. Só que o mercado está bastante volátil e está bastante consolidado aqui dentro dessa região. Então a gente está enfrentando, gente, consolidação nos tempos maiores, tá? Observando agora o gráfico
mensal, vocês podem ver a grande consolidação que foi 2010 e agora 2009 uma grande queda. Mas fiquem de olho, porque a gente já está aqui também deixando invertidos, então o mercado pode estar pensando já em reverter, em corrigir um pouco. Então está tudo muito complicado, gente, está tudo muito volátil. Essas notícias da Europa em algum momento ajudam, em outro momento atrapalham, e sai notícia boa lá, todo mundo compra, sai notícia ruim, todo mundo vende. Então assim, está muito difícil de operar Bovespa, tá? Agora, o correto mesmo é a gente operar onde existe tendência, tá certo? Então, essa é a melhor hipótese, tá? Então, se você pegar aqui esse eu lembro do código. Então, observem aqui, vocês estão vendo o ICFZ11, o café na BMF. Então, observem que tendência fantástica que a gente tem aqui no café, tá? Então, tranquilo, o pessoal está ganhando bastante dinheiro com café. Vamos colocar aqui o dólar futuro, tá certo? Então, a gente fez um curso ontem de BMF com vocês, tá? Ontem encerrou nossa turma de BMF. Então, olhem aqui o dólar futuro, que bela tendência que ele desenvolveu no mês de setembro, enfim. Então, Fábio, a gente não pode ficar preso na Bovespa, tá? A gente precisa trabalhar onde existe tendência. Então, se for na BMF, maravilha, vamos tradar café, vamos tradar boi gordo, vamos tradar dólar, mini índice, vamos embora. Se a tendência for no Forex, legal, vamos tradar dólar euro, vamos tradar dólar iene, enfim, vamos tradar, vamos buscar a tendência, porque é isso que nos faz ganhar dinheiro. Enganam-se aqueles que pensam que a gente ganha dinheiro comprando Petrobras, Vale ou Gerdau. A gente ganha dinheiro onde existe tendência. Se existe tendência em ações, a gente vai operar ações. Se a tendência está em moedas, vamos operar moedas. Se está em futuro, vamos operar futuros, tá certo? Então, recomendo fortemente, e já é a terceira turma de Forex que a gente lançou, e eu acho que é interessante para todo mundo acompanhar isso aí, porque a gente precisa fugir um pouco dessa volatilidade da Bovespa, tá? Então o pessoal ontem ganhou dinheiro no Forex, ontem foi um dia muito bom, enquanto aqui foi um dia muito ruim, tá? na Bovespa. Então acho que vale a pena a gente acompanhar aí essas operações de Forex e também de futuros, tá? De BMF. Então recomendo sim fortemente, temos inscrições abertas, vamos buscar a tendência onde ela estiver, tá certo, pessoal? Acho que essa é a grande lógica aí, ok? Bom, vamos ver o que o pessoal pede no chat lá. A gente tem, bom, lá do comecinho, o pessoal pede a Petrobras, tá? Petro eu não fiz mesmo, peraí. Então, Petrobras, tá aqui. Cara, eu não recomendo a Petro, tá? Não recomendo a Petrobras porque ela deu um sinal no diário confirmando esse invertido, mas voltou a ceder. Ela fechou negativa ontem, fechou feia, tá? Então não recomendo a Petro, nem para compra, nem para venda. Acho melhor ficar de fora dela, que eu acho que é a melhor saída aí, tá? Vi que o pessoal pediu lá também a Rapt 4, a Randon. Cara, a Rapt está indo lá para testar a mínima, né? Então perdeu esse fundo aqui, que era o último fundo antes da mínima anterior, e perdendo aqui 8,93, deve lá testar 8,69, tá? Então, esse ativo aí só venda, mas para day trade é complicado, o book é meio vazio, não tem muita liquidez, até dá para operar com uma posição menor, mas tem que tomar cuidado, tá? Então, não recomendo compra na Rapt, recomendo venda, perdendo 8,93, tem alvo lá em 8,69, ainda muito cedo para falar em falha de fundo, em alguma coisa comprada nesse ativo. Ela acabou de montar mais um pivô de baixa no dia de ontem, tá? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de alguma aqui, o pessoal não pediu muito hoje. É isso aí, tá, pessoal? Acho que é isso aí, acho que eu não esqueci. Ah, o Bruno Bispo lá pediu a ALL, perdão. Então tá aqui a ALL, já achei. Cara, a ALL, ela acabou de fazer nova mínima, tá? E ela pode sim se recuperar, tá? Então, se por acaso romper aqui essa região dos 8,05, ela pode vir testar aqui essa região dos 8,54. Então pode sim ficar interessante a LL, tá? Tem possibilidade de um repique aí sim, tá? A Zélia pede lá Pomo 4. Zélia, a Marco Polo está desenvolvendo uma tendência bacana de alta aqui, tá? Então ela passou para cima das médias, está trabalhando com topos e fundos ascendentes.
E se por acaso ela romper aqui esse 6,72, ela fica muito bonita para comprar com alvo aqui inicialmente em 6,90. Deixa eu pegar o valor exato para você aqui. 6,99, R$7, tá? Então bem interessante aqui também a Marco Polo. Se por acaso romper aqui, então 6,72 tem alvo lá em R$7. Graficamente está muito bonita, viu, Zé? Desenvolveu uma tendência bacana aqui, pode ficar legal, tá? Bom, pessoal, então era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Antes de encerrar, como sempre, queria convidar todos para participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Clicando aqui, vocês já vão visualizar a tela dos professores, que vai aparecer nesta caixinha aqui para vocês. Aqui vocês acompanham todos os gráficos que a gente está observando, tudo em tempo real, tudo ao vivo, Dow Jones, índice futuro e vários outros ativos, da Bovespa, da BMF, que a gente está observando. Passamos as operações ao vivo, tudo em tempo real para vocês, pontos de entrada, pontos de saída, pontos de stop, enfim, tudo ao vivo, tudo em tempo real. Uma vez que vocês estiverem visualizando a tela, basta vocês fazerem o download do Ventrilo, que vai estar aqui um pouquinho mais embaixo na mesma página. Então, fazer o download do Ventrilo é um software bastante pequeno, em menos de 5 minutos vocês já vão estar com ele instalado. É só fazer o download e instalar seguindo as configurações deste tutorial que está aqui em anexo, deste vídeo que está aqui em anexo, tá certo? Então, são todos convidados, todos podem fazer um teste gratuito aí de 7 dias, tá certo? Então, acho que pode ser... com certeza vocês vão gostar, ok? E temos aqui também o curso de Forex, tá? Que eu falei para vocês, tem matrículas abertas, inscrições abertas agora, dia 1 e 3 de novembro. Basta você clicar aqui em inscreva-se agora e fazer a sua inscrição aqui para o curso de Forex, tá certo? Você pode operar normalmente, roda 24 horas por dia e com certeza é uma excelente opção para a gente estar fugindo aqui da Bovespa, tá certo? Bom, pessoal, encerrando, qual fica a dica para vocês aí? Tomem cuidado, como sempre, com a volatilidade. O mercado lá fora já está perdendo fundo de novo. Então a gente deve ter um dia bastante volátil até sair a notícia lá dos bancos europeus, tá? Então está todo mundo na expectativa disso ser divulgado. E essa expectativa ela é sempre prejudicial porque ela traz muita volatilidade aos mercados, tá? Então tem que tomar cuidado com relação a isso aí. Vamos tentar então trabalhar com cautela, aguardando, esperando, ficando de fora dessa primeira hora. Não dá para sair comprando tudo simplesmente porque o futuro rompeu o máximo de ontem. E vamos tentar trabalhar com consciência, com tranquilidade. Eu acho que a gente vai conseguir, como sempre, boas operações. Tem sido dias difíceis. Essa semana em si está muito complicada. E vamos tentar fazer um dia um pouco mais tranquilo hoje, se tivermos tendência. Mas sempre com a mesma tranquilidade sempre, ok? Um abraço a todos, um excelente pregão. E até amanhã às 9h30 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.